12, 15 pessoas. Marina também tá aí. Karen. Vamos lá, então vamos convidar aqui o doutor Elias para participar. Diga, grande Elias. Tá, eu tô buscando o teu nome aqui pro convite, tá certo? Vê se tu tá me seguindo aí, tá bom? Não, Newton Nunes, Newton Nunes. Ah, certo. Beleza, já estamos aqui. Beleza, valeu. Pronto, já falei aqui com o doutor Elias, estava tendo uma dificuldadezinha ali, mas já vai dar certo. Opa! Opa, e aí, grande Elias? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Tudo jóia, tudo tranquilo. Acho que seu vídeo tá meio deitado aí pra... Eu ia botar no suporte aqui, mas vou colocar aqui. Meu amigão, então, boa noite. Primeiro é um prazer ter você aqui, cara. Você como um líder aí que inspira muita gente, tá? E é uma honra para mim estar aqui conversando com você. A gente vai falar um pouco aqui, aliás, basicamente sobre liderança e gestão, tá? Esse é um programa que eu vou fazer, são cinco é uma série, na verdade, com 5 capítulos, né? Esse é o primeiro capítulo dele. E para começar, eu resolvi trazer uma pessoa realmente de impacto aí e de nome para a gente bater papo mesmo aqui. Na verdade, a intenção é fazer uma coisa bem assim descontraída. Bom, pessoal, aí nós já estamos com 47 pessoas, quase chegando a 50. Para quem não conhece, esse é o doutor Elias Leite. O doutor Elias, ele é médico, otorrino, laringologista, e já vem aí trilhando uma carreira de gestão, né? Ele deixou de ser médico né, por enquanto, mas nunca perde a essência do cuidado, né? Mas no momento ele exerce a função de presidente da Unimed Fortaleza, já foi diretor Comercial. comercial da Unimed Fortaleza, tem formação, tem MBA em gestão empresarial, em auditoria e controladoria pela FGV e principalmente é uma pessoa que estimula pessoas, né? Eu acho bem interessante esse modelo de gestão dele, porque ele estimula outras pessoas, ele como verdadeiro líder realmente, que eu considero bastante,
influencia tanto que até aqui, né, chega para a gente os vídeos dele aqui para incentivar também o pessoal aqui em Teresina. Elias, eu vou te perguntar algumas curiosidades que eu tenho, tá? E vou te perguntar aqui, vou começar primeiro o seguinte: o que fez você trilhar esse caminho de gestão? Você saiu de médico a assistência para ter uma caminhada para gestão. Como foi essa virada? O que levou você aí por esse caminho? Beleza, meu irmão, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, tá certo? Com todo mundo aí que está assistindo a gente. Bom, eu tenho 45 anos de idade, né? E sou médico de formação, otorrinolaringologista. E com 25 anos eu abri minha primeira clínica. Era uma clínica pequena que alugava os consultórios. E eu não sabia nada de gestão, né? Mas eu percebi logo que eu teria que estudar para ter uma chance de tentar ter sucesso ali no negócio, porque... Oi, caiu aqui o tripé, caiu o tripé aqui. Para ter sucesso, algum sucesso no negócio, porque a gente na faculdade de medicina não tem nenhuma noção de gestão, não tem aula de gestão, de liderança. E aí eu comecei a estudar gestão, Nilton. E aí foi uma paixão que foi se construindo, a clínica foi crescendo, a gente ampliou, hoje é a clínica Otorrinos aqui em Fortaleza. Aí depois disso eu fiz 2 MBAs, né? Fiz um de gestão empresarial e outro de gestão financeira, controladoria e auditoria, como você falou. E eu achava, Nilton, que se eu fosse bom em números eu seria um excelente gestor, sabe? Mas aí eu percebi que toda vida que eu contratava um profissional vinha uma pessoa junto, não dava para separar. Então eu vi que para eu crescer como gestor eu tinha que ser bom em marketing, estratégia, finanças, contabilidade e tal, mas tinha que ser bom em pessoas. Eu percebi que se eu tivesse boas pessoas do meu lado eu poderia fazer qualquer coisa como gestor. E aí foi quando eu comecei a me desenvolver nessa área, comecei a estudar. Em 2015 eu fui fazer um curso que mudou minha vida, um curso lá na Disney, com um cara que hoje é um amigo e irmão que eu tenho, com o Alexandre Slivnik. E aí de lá a gente começou a tentar colocar em prática aqui na Unimed Fortaleza e nos outros negócios a metodologia de cuidar bem das pessoas, com base muito do que eu aprendi, foi validado lá na Disney, mas com base também em algo que eu chamo de cultura da cortesia com resultado. Até que em 2014 eu assumi a diretoria comercial da Unimed Fortaleza. Né? A Unimed Fortaleza, para quem não sabe, é uma grande empresa, uma grande cooperativa, né? Uma cooperativa que hoje tem 340 mil clientes, que fatura por ano, o ano passado faturou 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio de reais, então 4 mil colaboradores. E aí foi virando uma paixão, um casamento sem divórcio. Até que em 2015, mais ou menos, chegou um momento que eu não conseguia mais fazer as duas coisas bem feitas. E aí eu disse, poxa, eu estava vivendo aquilo de uma forma muito mais intensa, sabe? Minha vida estava fazendo mais sentido. E aí foi quando eu decidi pedir demissão de um emprego público. Eu era médico aqui do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Ceará, médico concursado. Fazia consultório todo dia, mas eu digo que eu deixei de ser médico de ouvido, nariz e garganta e passei a ser médico de pessoas e de empresas. Então, a história é mais ou menos essa. E hoje estou presidente da Unimed Fortaleza. Nunca pensei em passar isso que a gente está passando agora. Acho que nenhum de nós nunca pensou. Aqui em Fortaleza, acho que vocês têm acompanhado. É uma cidade onde a situação da pandemia está muito adiantada em termos de casos, muitos casos. Mas olha, tem sido uma outra faculdade, um outro MBA esses 3 meses que nós estamos aqui nessa batalha. E felizmente eu posso lhe dizer que com toda dificuldade, com todas as perdas, mas a gente está tendo um desempenho que eu, assim, estou conseguindo dormir de noite, assim, sabe? Dizer assim, poxa, estamos fazendo tudo aquilo que a gente pode. E eu acho que a Unimed Fortaleza e o sistema Unimed, de uma forma geral, aqui tem conseguido entregar o melhor que ele pode nesse momento. Embora a gente saiba que muitas vezes, numa situação de guerra, de pandemia, o que a gente entrega é longe de ser o ideal, mas a gente tem conseguido entregar o melhor que a gente pode. Isso me dá um certo conforto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre É porque esse assunto da pandemia ele já está tão... Né, o senhor está vendo tanto... E a gente vai tratar disso aí um pouquinho mais na frente. Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, o que você acha, na sua visão, quais os principais atributos de um líder em todos os cenários? Né? Não só esse, como de um modo geral. E você acha, na sua visão, que o líder ele nasce pronto ou ele pode ser moldado, digamos assim? Tá. Eu adoro essa pergunta. É assim, você sabe que uma das coisas que eu faço, quando tenho tempo, é trabalhar em um curso, ser facilitador de um curso de excelência em atendimento,
desenvolvimento de pessoas e liderança. Leadership and Customer Experience, lá na Disney, né? Você teve com a gente, não fez o curso, mas esteve lá no mesmo período do curso. Se liderança fosse algo que a pessoa já nasce pronto, não tinha sentido a gente fazer curso sobre isso, tá? Para mim, é óbvio que, como toda e qualquer competência, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. Mas eu considero liderança, como qualquer outra competência, como um músculo que a gente tem. Todo mundo tem um bíceps, por exemplo. Algumas pessoas têm um bíceps mais desenvolvido, outras têm um bíceps menos desenvolvido. Mas se você treinar, você desenvolver, se você se prepara, se você treinar, você vai desenvolver o seu bíceps. Uns vão ter um bíceps bem maior, outros um pouco menor, mas todo mundo consegue desenvolver o bíceps se você fizer exercício para aquilo. Da mesma forma, para mim, a liderança ou qualquer outra competência, Newton. A liderança é uma ciência, sim, que pode ser estudada, que deve ser estudada e principalmente de melhorar enquanto líder. Tá? Então, para mim, isso é fundamental. Quanto às principais características, olha, eu acho que não existe aquele modelo único que seja certo. Oh, esse modelo é o único que é certo. Não. Existe aquele modelo que mais se adequa a você. Eu vou falar o modelo que mais se adequa a mim. Eu gosto muito de tratar bem as pessoas. Tá? Eu trato essa cortesia com o resultado como algo que eu não abro mão na minha vida. Então, assim, para quem gosta de tratar bem as pessoas, eu acho que você tratar bem, saber ouvir, ser transparente, ser honesto, mostrar para as pessoas o caminho que você quer que seja seguido e, principalmente, ajudar as pessoas a seguirem aquele caminho, ajudar as pessoas a se desenvolverem, para que elas possam entregar o máximo que elas podem, não porque você quer que elas entreguem, mas porque elas acreditam que vale a pena entregar. Eu acho que esse é o grande papel do líder, é desenvolver as pessoas certas, dar condição para que as pessoas certas, porque muitas vezes a gente fica batendo muito em algo que a gente não vai conseguir. Eu costumo dizer que a gente não ensina vaca a voar. Então, por exemplo, se eu trabalho com a cultura da cortesia com resultado, por melhor que seja o currículo de uma pessoa, se ela for uma pessoa naturalmente grosseira, ela não vai conseguir trabalhar comigo e eu não vou conseguir trabalhar com ela. Você vai ficar malhando em ferro frio. É óbvio que ela vai conseguir trabalhar com outros modelos de liderança, o que não quer dizer que ela vai ter menos ou mais resultado. Mas, para mim, a principal função do líder é desenvolver as pessoas certas, dar a condição delas se desenvolverem e, em cima disso, obter excelentes resultados. Não porque você quer, mas porque elas fazem aquilo que elas acreditam. Que, eu vou te falar, é o que a gente está conseguindo aqui na Unimed Fortaleza nesse momento de crise que a gente está passando. E eu tenho estado muito feliz por causa disso, sabe, meu tio? Beleza, Liz. Eu também, assim, eu compartilho muito disso. Eu acho que a gente, assim, até tem aquele ditado que diz que a gente contrata pela técnica, né, e muitas vezes demite pelo comportamento, né, porque a gente precisa, Isso, né, a gente precisa que mesmo tendo técnica, a gente precisa desenvolver esse outro lado realmente de convivência e de compartilhamento, né, das coisas. Eu acho que um funcionário que é só técnico, ele não tem chance comigo também, né? Esse assunto que você falou agora dá umas 8 lives seguidas, viu? Se você quer. Ó, deixa eu te falar. O que acontece na maioria das empresas? Você abre vaga, seleção, recebe 200, 500 currículos, seleciona ali os 20 melhores ou 10 melhores e vai fazer uma entrevista. Nessa seleção você já perdeu um bocado de gente, pode ser gente muito boa, né? Uma vez eu vi a história que o cara disse que pegava logo os currículos, jogava para cima, os que caíam emborcados estavam eliminados. Aí, mas por que isso? Não, porque para trabalhar comigo tem que ter sorte. É óbvio que isso é uma brincadeira, mas... Então é o seguinte, então você vai... Infelizmente, isso está mudando, mas infelizmente muitas empresas ainda contratam as pessoas pelo currículo. Newton, se você lembrar qual foi o melhor líder que você teve na vida, e eu disser assim, Newton, pensa no melhor líder que você teve na vida, ou você que está nos assistindo fazendo a mesma coisa, e pensa as 5 melhores características dele. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos 4 vão ser comportamentais. Você pode até dizer assim, o cara era muito bom tecnicamente, mas era um cara que sabia ouvir, era um cara proativo, era um cara presente. Então, de 5, pelo menos 4 são comportamentais. A mesma coisa, se você lembrar as últimas pessoas que você conhece que foram demitidas,
muito provavelmente elas não foram demitidas por questão técnica, elas foram demitidas por questão de comportamento. Então o que acontece? Você contrata as pessoas pelo currículo, elas começam a trabalhar, começam a ter comportamentos inadequados, e aí você vai demitir essas pessoas pelo comportamento. É muito mais fácil você ensinar a pessoa a fazer algo do que você mudar o comportamento daquela pessoa. Agora, para isso, você precisa deixar muito claro qual é a cultura que você quer para a sua empresa. E aí é uma sequência. Porque assim, a cultura tem toda a relação com os seus valores de vida. Então você, líder, tem que definir a cultura que você quer para a sua empresa. Por quê? Porque se você não definir, a sua empresa vai ter uma cultura quer você queira, quer você não queira. Se eu não digo qual é a cultura que eu quero lá para a minha clínica, por exemplo, um funcionário pode atender o paciente de forma rápida, o outro devagar, um pode atender de forma séria, o outro sorrindo, e todos estão certos, porque eles não tiveram orientação. Na hora que eu falo aqui, pessoal, é a cortesia com resultado e tal. Então, eu começo a definir mais ou menos quais são os comportamentos que eu quero. E aí fica mais fácil de eu ir atrás de formar toda a relação com os meus valores de vida. Então aqui é uma coisa interessante. Cabe ao líder, cabe a nós líderes, definirmos qual é a cultura que a gente quer para a nossa empresa. Porque se a gente não fizer isso, alguém vai fazer pela gente. Formar equipes que tenham comportamentos que se adequem a essa cultura. Comunicar fortemente e constantemente isso. E principalmente, ser exemplo maior daquilo que a gente quer. Se eu falo da cultura da cortesia com resultado, no dia que eu for grosseiro com alguém, eu perco o respeito da minha equipe. Eu posso e sou muitas vezes firme, eu tenho que ser firme algumas vezes, muitas vezes tenho que demitir, tenho que cobrar, mas de forma cortês. Percebe? Então, tem todo esse link dos valores do líder que definem a cultura que ele quer, que tem toda a relação com o comportamento das pessoas que você vai contratar e vai ajudar a desenvolver para que elas possam atingir aquilo que você quer. Se o líder não deixar isso muito claro, e principalmente for exemplo daquilo que ele quer, fica difícil dele conseguir os resultados que ele tanto espera. Perfeito, Elias. Eu também concordo com você sobre isso. E a gente procura, eu acho até o seguinte, que as gestões ela tem a cara realmente de quem lidera, né? E os líderes sempre foram fundamentais, desde que o mundo é mundo. Porque sempre vai ter alguém que precisa levar aquelas outras pessoas que também estão preparadas, e aí vai para a minha outra pergunta que eu vou te fazer. O que é que você acha na carreira pessoal, né? Não só do líder, mas de uma carreira profissional, se você fosse citar um fator fundamental para uma pessoa ter sucesso, que fator seria esse? Assim, se fosse isso para qualquer pessoa que está no mundo corporativo. Olha, eu sempre tive certeza disso, mas essa certeza no momento que nós estamos vivendo, ela está muito mais forte. Lembra o seguinte, a Disney ela tem um ensinamento que eu uso muito no dia a dia, que diz o seguinte: líderes excelentes levam a colaboradores excelentes, que levam a clientes satisfeitos, que levam a resultados. Líderes excelentes levam a colaboradores excelentes, que levam a clientes satisfeitos, que levam a resultados. Provavelmente você, Nilton, conhece, ou quem está assistindo a gente conhece, alguém muito bem preparado que surtou nessa crise. Que não está conseguindo render porque está surtado. Você deve conhecer, eu conheço várias pessoas. Eu conheço também. Para mim, muito mais importante do que a formação que você tem é como você consegue conduzir e controlar suas emoções. É a questão da inteligência emocional. Quando você olha a diferença você vai ver, quando você estuda Daniel Goleman, por exemplo, você vai ver os fatores que diferenciam os líderes de sucesso. 90% está em cima das competências emocionais. Porque, assim, entenda o seguinte, nesse momento, o comportamento e o equilíbrio, não é nem o equilíbrio, um dia desse eu vi esse termo, eu achei muito interessante, é agilidade emocional. Porque equilíbrio quer dizer que se você está equilibrado em cima de uma parede, quer dizer que você não cai da parede. E nesse momento, em especial, dentro do mundo corporativo, dentro da vida da gente como um todo, a gente muitas vezes cai. Só que aí tem um conceito que é o seguinte: fracasso não é quando você cai, é quando você desiste, é quando você não se levanta. Então, muito mais importante do que o equilíbrio emocional é a agilidade emocional, é a resiliência emocional, é você voltar para o seu estado melhor o mais rápido possível.
E aí a resiliência e a inteligência emocional, elas andam muito juntas, no seguinte sentido. Para mim, na engenharia, resiliência é a capacidade do material voltar para a sua forma inicial depois que ele é deformado. Mas para a gente tem uma definição de um cara chamado Randy Di Stefano, que eu adoro, que diz o seguinte: é o tempo que você leva para ficar de pé depois que você cai. E assim, nesse momento, quem eu estou vendo que está entregando no meio dessa guerra é quem tem mais controle das emoções. E aí, assim, enquanto líder, olha que interessante. Aí cabe muito as 4 áreas da inteligência emocional. A primeira metade dos 2 quadrantes primeiro você tem que se liderar. O dia que eu não estou, eu tenho que saber, poxa, eu conheço esse meu sentimento. Quando eu estou sentindo isso, eu ajo de determinada forma. Eu me conheço. Segunda área, eu me controlo. Porque não adianta só saber que se eu fizer isso eu vou ficar com raiva, mas não controlar aquela raiva. E um detalhe, até a raiva pode ser útil. Quem de nós nunca conseguiu resolver uma situação porque ficou com raiva? Você não pode ficar tendo raiva todo dia, porque dizem que ter raiva é você tomar um copo de veneno e querer que outra pessoa morra, né? Então assim, é você você se conhecer e controlar, direcionar os seus impulsos para aquilo que você quer. Eu me controlo, eu me gerencio. Então eu me conheço, eu me gerencio. Depois que você tem isso, aí vem a parte do líder propriamente dito. Eu conheço os outros, eu sei quando o Newton está assim. Geralmente, quando o Newton está dessa forma, ele age dessa forma. Geralmente, quando o fulano está dessa forma, ele age daquela forma. Que aí eu conheço os outros para o principal quadrante da inteligência emocional, que é a função do líder. Eu gerencio os outros. Então, eu me conheço, eu me gerencio. Eu conheço os outros, eu gerencio os outros. Então, para mim, hoje, um dos principais fatores de sucesso é a questão emocional. Eu não estou dizendo que eu preparo, estudo, tal, isso é fundamental. Mas só isso não resolve. Muito bem, eu vou nessa linha aí. E o que você acha hoje, estou falando hoje, desses cursos de longa duração? Por exemplo, você fez MBA, eu também fiz, já estou no meu segundo também. São cursos longos, né, de preparação. Mas hoje a gestão está muito ágil, né? Como o próprio tem vários cursos de gestão ágil, modalidades e tal. O que é que você acha em termos de formação? E você, como, vamos dizer assim, selecionador de currículos ou de pessoas, você indicaria hoje um curso de longa duração ou cursos rápidos ou de média duração na formação hoje? Eles podem ser considerados, já que as carreiras hoje elas são múltiplas, né? A pessoa começa numa carreira, começa fazendo direito, termina sendo diretor de outra área, de marketing, enfim. Hoje as carreiras elas não são mais aquela coisa linear que eram antes. A pessoa vai mudando de área no decorrer da vida. O que você acha dos cursos? Se você ainda acha que os cursos de longa duração, e aí eu sei que você fez, eu também fiz, ou os cursos rápidos hoje são mais pela própria velocidade, se eles são mais, digamos assim, desejáveis hoje do que os longos? Tá. Eu sou um cara viciado em estudar, sabe? Eu sou meio... um dos meus sofrimentos aqui durante essa pandemia é porque eu não estou conseguindo estudar. Eu realmente leio muito, estudo muito, gosto muito de fazer curso e tal. Também tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso. Hoje eu não faço mais curso de longa duração, porque as coisas mudam muito rapidamente. Então você começa a estudar aqui, daqui a 2 anos que você está terminando o curso, aquilo que você começou a ver já não funciona mais. Tem um estudo, viu desse estudo, que diz que nas faculdades tradicionais hoje, geralmente quando você está no 4º ano da faculdade, 50% do que você aprendeu já está obsoleto. No entanto, os cursos de longa duração, os MBAs que eu fiz, foram fundamentais para me dar uma base que eu não tinha. E um dos problemas que eu vejo hoje é a superficialidade das coisas. As pessoas fazem um curso de 1 semana e já se consideram um expert no assunto. Então, eu acho que os cursos de longa duração são fundamentais para te dar uma base, e depois que você tem uma base, aí você faz cursos. Hoje eu só pretendo fazer, daqui para frente, já venho fazendo isso, cursos de imersão. Eu adoro imersão. Eu acho que cursos de 1 semana, eles, em modelo de imersão, eles me dão um conteúdo muito grande. Às vezes, conteúdo que você pegaria em 6 meses de um curso regular. Outra coisa, a gente
sei se tu tá... Deixa eu desligar meu microfone aqui. Você tá me ouvindo aí? Continua me ouvindo? Tô. Ah, tu vê se melhora. Então é o seguinte, tem muita oferta. Eu não tenho tempo de fazer nada mais ou menos. Então, assim, eu sou muito criterioso. Se eu não puder fazer uma coisa bem feita, eu não faço. Então, assim, vou fazer um curso, mas é um curso legal. Não, eu tenho que ter referência daquele curso, eu tenho que ver a grade, eu tenho que ver quem está dando o curso. E, para mim, o que é que funciona hoje? Eu, Elias, no estágio que eu estou, imersões extremamente qualificadas, de curto prazo. Perfeito, Elias. Elias, eu quero falar um pouquinho sobre o teu livro, tá? Para quem não sabe, o Elias ele escreveu um livro, é autor de um livro Líder de Resultado, que foi primeiro lugar na revista Veja, né? Durante muito tempo. Eu ganhei, aliás, eu ganhei não, eu comprei. Depois ele fez uma foi você que comprou? Eu sabia que alguém tinha comprado esse livro. Esse um aí fui eu. E aí, mas não, brincadeira, ele teve na lista dos mais vendidos, né? Da Publish News e da revista Veja. Eu queria que você me falasse. E, aliás, eu conheci o teu livro antes até de te conhecer. Eu já tinha visto, tal, achei o título bacana, tal. E depois eu comprei e li todo, né? Na verdade, é um livro, pessoal, que fala muito assim a respeito de gestão de pessoas, né? Ele fala de um modo geral de gestão, mas ele é bem voltado para a gestão de pessoas e eu achei muito bom mesmo, de verdade. É um livro prático, é um livro direto, como você. Então, assim, eu gosto muito de coisas práticas. Assim. Eu detesto ler livros. Eu pego aquelas referências americanas que, para você começar a ter alguma coisa, você tem 10 capítulos antes para você chegar no negócio. Então, o seu livro ele é um livro direto, eu acho bacana mesmo. É um livro que ajuda bastante. Inclusive, assim, ó, eu acho que é da Unimed Teresina, essa pessoa que botou aí, a gente tem uma geladeira do conhecimento lá na Unimed Teresina, onde a gente coloca livro e quem vai lá pega, lê e devolve e tal, e seu livro está lá. Eu acho que o meu, eu deixei lá, eu não sei, porque eu até procurei aqui para mostrar e não vi, então eu ter deixado lá. Mas, enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de ser, né, de escrever. Assim, essa experiência foi muito louca. Assim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Esse livro, realmente, não tem uma frase desse livro que eu não acredite muito. Eu não tente viver muito, sabe? Eu escrevi esse livro em 2017, está com 3 anos. Mas, assim, ele está muito atual dentro de mim. Sinceramente, eu quero muito reescrevê-lo depois de tudo isso, sabe? Eu acho que o ensinamento que eu estou tendo... Quando eu escrevi esse livro, eu estava diretor comercial da Unimed Fortaleza. Eu não tinha experiência de ser presidente de uma grande empresa. E, principalmente, eu não tinha experiência de passar por uma pandemia como a gente está passando. Mas, meu irmão, eu tenho que lhe dizer que tudo o que eu acreditava mais na minha vida está muito mais do que validado agora nesse momento, sabe? O que eu tenho recebido aqui de apoio das pessoas que estão do meu lado, das pessoas que compraram a ideia da cultura da cortesia com resultado, das pessoas que têm valores e comportamentos semelhantes aos meus, das pessoas que se dedicam. Então, assim, nesse livro eu falo de resiliência, de inteligência emocional, de feedback, da própria liderança por si só, da cultura, da formação, treinamento e desenvolvimento de equipes. São coisas que eu vinha fazendo nos últimos anos, mas assim, eu nunca tinha testado tão fortemente como agora. E, meu irmão, eu posso dizer para você, está mais do que validado. Isso tem me ajudado demais. Essa essência do que está nesse livro tem me ajudado demais. E assim, eu tenho que dar uma atualizada nele, porque tem muita coisa nova que eu estou vivendo aqui. Mas a essência é a mesma. E eu não sou escritor, né? Na verdade, eu sou um gestor, um médico, gestor e palestrante, porque eu gosto muito de falar. E aí, o que eu fiz? Quando eu fui escrever esse livro, eu pensei, cara, como eu não sou escritor, não sei nem se eu tenho um dom para isso, eu vou tentar escrever como se eu estivesse palestrando. Ok, ó, já deram até uma sugestão para o teu próximo livro. Tá aqui, ó, Cortesia de Resultados. Aí, olha aí, quem foi que deu? Eu estou sem conseguir acompanhar. O professor Cláudio Rego é o nosso gerente jurídico aqui. Opa, um abraço, meu irmão. Obrigado. Rapaz, olha, então assim, eu pensei, eu tenho que escrever como se eu estivesse palestrando, é mais fácil de ler, é menos chato de ler, né? E quem me conhece mais de perto diz, geralmente, que quando está lendo o livro é como se eu estivesse falando, né?
um livro simples, de leitura simples, mas assim, eu sempre digo, não tem uma linha desse livro que eu não acredite muito. E tente viver muito. Beleza, é realmente um livro muito bom, muito prático. Até, assim, perguntaram aqui se ia ter... É um prazer, cara. Eu não sei nem como é que vai fazer o sorteio aqui, mas se tiver um aí para a gente sortear, a gente sorteia aqui no final. Não, eu tenho, eu não sei como é que eu vou te mando E o por meu tá correio. todo riscado também, né? Não ia dar Ah, para sortear. sorteio. O meu. Eu vou, ó, se eu não sortear nessa live, eu sorteio na próxima aqui um livro aqui do. Eli já é um chamado aqui para a próxima, entendeu? Então, mas com certeza vai Mano, ter. com certeza. Beleza. Meu amigo, a gente já E assim, falou. só uma coisa, Nilton, o Ah, livro já está na quinta edição, né? Então, isso me na dá quinta, uma... cara. Poxa, Tá? muito legal. Muito bom. Parabéns mesmo. Muito bom, cara. Bom, a gente já falou de sucesso e, assim, eu vou partir para um outro lado agora. O que você considera como fatores de declínio de um gestor e de uma empresa? O que contribui para a derrocada de pessoas e empresas? Ó, tem uma coisa que... Engraçado, no próprio livro, no final do livro tem um mapa mental que... Tem um dos ramos do mapa mental que eu falo que são as causas de declínio, né? Tem algo, Newton, que eu acho que é muito ruim, é a arrogância. Eu, assim, eu não consigo muito conviver com essa questão da arrogância, me faz um mal danado. Aí você diz, mas eu conheço tal gestor que teve sucesso e é arrogante. Eu conheço também alguns, mas imagina se não fosse, né? Como é que esse cara não estaria, né? Podia estar melhor, né? Então, eu acho que a arrogância é algo que atrapalha muito. Outra coisa, não se atualizar. As pessoas dizem assim, sabe o que eu acho? Eu acho que tem muito gestor que fica com um grande passado pela frente. Porque eu fiz isso, a vida toda deu certo. Mas o fato de você ter feito a vida toda e ter dado certo não quer dizer que você vai continuar fazendo, principalmente nesse mundo louco que a gente está vivendo. Eu tenho dito que a gente tem que correr numa velocidade muito grande para tentar ficar pelo menos no mesmo lugar, né? Então, assim, não se atualizar, né? Não aceitar que a sua opinião pode estar errada. A gente tem a mania de dizer que gosta de ouvir a opinião dos outros, mas o que a gente gosta mesmo é de ouvir a nossa opinião dita pelos outros, entendeu? Então, assim, a opinião que tem que prevalecer é a melhor opinião, independente de quem seja. Não precisa ser a opinião do líder. Você tem que ter na sua equipe sempre pessoas com pensamentos diferentes, mas com valores iguais. Porque se para todo mundo pensar igual, basta uma pessoa, né? Então, assim, a opinião que tem que prevalecer é a melhor opinião, independente de quem seja, não a opinião do líder. Não aceitar que as coisas estão mudando também é algo complicado. As coisas estão mudando. Você vai ser substituído por pessoas melhores do que você. Isso é muito bom para a empresa e para o mundo, né? Então, assim, eu já deixei de promover líderes porque na equipe deles não tinham pessoas para substituí-los. Uma das funções do líder é preparar pessoas para substituí-lo, né? E assim, Nilton, vou te falar, eu sempre digo, uma das coisas que faz com que a gente tenha bons resultados é que eu sempre procurei colocar pessoas nos cargos que fossem melhores do que eu naquilo que elas fazem. Então, por exemplo, quando eu era diretor comercial, gerente de marketing era melhor do que eu em marketing, de venda melhor do que eu em venda, de relacionamento melhor do que eu em relacionamento. Isso é bom. Quando você coloca pessoas nos cargos que elas são melhores do que você naquilo que elas fazem, o resultado vai ser muito bom. Entende? Então, assim, eu sempre tenho dito que assim, minha principal função como líder é colocar as pessoas certas nos lugares certos e não atrapalhar. Isso já é coisa demais. Entendeu? E Então, aí, em assim, resumo, só assim, pode não, complementar, por só, favor. só porque ficou meio confuso. Então, é arrogância, não se atualizar, não aceitar opiniões diferentes das suas, não aceitar que as coisas estão mudando. Eu acho que são 4 coisas complicadas aí para qualquer líder, e líder que permite fragmentação, desunião dentro das equipes. Concorrência demais, as empresas estão cheias disso. Então, fragmentação, as panelinhas, isso atrapalha demais. Líder que permite fragmentação dentro da sua equipe está fadado ao fracasso. Eu digo líder das equipes, né? Às vezes eles impedem uma pessoa que está abaixo dele de subir, né? Porque ele tem medo da concorrência, né? Isso é muito comum até. Então, é
isso como você falou, ele não distribui aquele conhecimento que tem, né, para um coordenador, exemplo, com medo daquela pessoa ultrapassá-lo, né, e ele perdeu o cargo. Quando na verdade ele podia estar mirando outras coisas mais altas, né? Então isso ocorre muito, né? Eu já deixei de promover pessoas porque não tinha ninguém na equipe para substituí-los. Entendeu? Eu sempre digo aqui, a minha gerente de RH está aqui, eu sempre quero ter um 02 em todas as funções, todos os gerentes têm que ter um 02 ali para a gente poder... E a gerente de RH? A Cris, não? A Diane, não, é a Diane. É daí de Fortaleza, a minha gerente de RH. Viu? Ah, sim, você quer, você quer. A Cris, a gerente, a Cris também trabalhou um tempo aí com você, a nossa gerente de atendimento. Foi minha colega de MBA. Ah, pronto. E são aí suas fãs, todas duas. Beijão. Beijão, pessoal. E aí, então, é o seguinte, realmente, essa questão que você falou são fatores que realmente levam uma pessoa a cair, né? E uma empresa a cair. O que você acha? Vamos lá. As mesmas coisas, né? Porque a empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas, uma soma de pessoas, né? Basicamente isso. Você não olhar para o mercado, não olhar para as tendências, focar muito dentro. Nilton, tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: quem serve o cafezinho não consegue pilotar um avião. Líder que fica só olhando para o processo, que não desenvolve as pessoas, que não dá autonomia para que as pessoas possam resolver as coisas que vão aparecendo, e aí automaticamente ele não vai conseguir olhar para o mercado, para as estratégias, para o crescimento, para a concorrência. Então, por que as empresas estão quebrando hoje? Por falta de gestão estratégica, falta de gestão que desenvolva as pessoas, falta de... Tem uma coisa, sabe, Nilton, que começou a ser usada muito nos últimos anos, mas eu achava que era muito mais clichê, era muito mais no papel do que na prática. Mas agora, dentro dessa crise, está tendo que ser muito fortalecido, que é a questão do tal do propósito. Então, assim, as pessoas, essa geração mais nova, está fazendo aquilo, o que você vai fazer com aquilo, qual é a sua responsabilidade social, entendeu? Então, assim, o porquê que você faz hoje é muito mais importante do que era antes. Então, um dos motivos das empresas quebrarem, principalmente daqui para frente, vai ser não ter um porquê muito claro. Não saber por que fazem aquilo. Porque fazer, só por entregar, não cabe mais. Outra coisa, falta de foco na experiência das pessoas. Falta de foco na experiência dos clientes externos e dos clientes internos. A satisfação do cliente externo, o encantamento do cliente externo depende diretamente do encantamento do cliente interno. Então, antes, o Henry Ford disse que o carro poderia ser de qualquer cor, desde que ele fosse preto. Lembra dessa frase? Sim. O que ele estava querendo dizer? Que ali, quem estava no palco era o produto, o cliente que tinha que se adequar. O carro era do jeito que ele quisesse e o cliente que comprasse. Quem estava no palco, quem estava no foco era o produto. As coisas mudaram. Hoje, quem está no palco não é nem o cliente, não, é a experiência do cliente. Então, assim, se você não olhar para aquilo que o teu cliente quer, e uma coisa importante, o que o teu cliente quer hoje, não necessariamente vai ser o que ele quer amanhã. Tá? Então, você tem que acompanhar isso continuamente. Então, focar no produto e esquecer do cliente é causa de fracasso. E o cliente não é só o que te paga, não. O teu cliente interno também. O teu colaborador é teu cliente. Se ele não comprar a ideia, você acha, por exemplo, que nesse momento que nós estamos vivendo uma guerra aqui, os caras que estão na linha de frente aqui da Unimed Fortaleza, eles estão lá só pelo salário? Então, não. Se eles não entenderem, se eles não acreditarem, se eles não... Rapaz, os caras... Nilton, o último dia de folga que eu tive foi dia 19 de março. No dia 19 de março foi feriado, dia do padroeiro do Estado, dia de São José, dia 20 começou o isolamento social. Do dia 20 de março para cá, eu não tive um dia de folga. Ficou muito claro para mim, eu tenho que estar na linha de frente, com o meu pessoal lá. Porque isso vai dar força para os caras. Eu digo que vou lá motivar, eu saio muito mais motivado, porque eu chego lá para ver o pessoal na linha de frente. Pô, hoje mesmo eu entrei no UTI, a nossa primeira UTI de paciente Covid, que está funcionando há quase 3 meses. Eu entrei na UTI e você vê a garra das pessoas, você vê a alegria das pessoas.
Teve um até que brincou. Doutor, se o senhor adoecer, venha para cá, viu? Que a gente quer cuidar do senhor. Você acha que essa pessoa está lá só por salário, há 3 meses convivendo 24 horas com um paciente com Covid? Não está, cara. Esse pessoal entende por que eles estão lá, eles sabem por que eles estão lá. Então, entende a diferença? Se você bota o seu produto ou seu serviço no centro, cara, você vai quebrar. O que tem que estar no centro agora, daqui, mais do que nunca agora, é a experiência do seu cliente. Mas cliente não é só quem te paga, é quem você paga também. Está entendendo como o negócio é mais complexo? Com certeza, meu amigo. Uma coisa que a gente tem que fazer como líder é convencer os liderados, né, os que estão junto, na verdade, no nosso propósito, que eles têm um propósito junto também, senão eles não conseguem lutar junto conosco, né? Vou trazer um pouquinho agora para pandemia aí. Aliás, antes disso, eu vou te fazer uma pergunta, a gente ainda tem 19 minutos aqui. É o seguinte, você falou da geração mais jovens, né? Nós que trabalhamos no nosso segmento tem muito jovem, né? Tem poucos pessoas mais velhas, né? Tem muitos jovens. Como é que é liderar diferentes gerações? O que você usa? Você já falou aí que o jovem trabalha por propósito, a gente sabe, né? E outro, o jovem, na maioria, essa geração, né, millennials, tal, ele quer que o emprego se adapte a ele, né? Muitas vezes. Ou pelo menos que ele tenha um propósito, né? Não é por salário. Deixa eu só voltar um outro ponto que eu vi o Bruno entrando aqui. O Bruno, que viajou com a gente lá para os Estados Unidos, e eu lembrei de uma coisa. Você falou sobre a experiência do cliente, e eu lembro bem de uma coisa que você comentou lá. Eu não me lembro se foi em português ou foi em inglês, mas eu lembro bem que você disse. É muito chato quando o cliente, antes da pergunta eu falei, quando o cliente ele vai ter que preencher vários cadastros até chegar, né? O cara liga, preenche um cadastro, depois é passado para outro. Quer dizer, o atendimento do cliente não é centrado no cliente, né? É do jeito que a gente pode, quer dizer, as nossas ferramentas, ele que tem que seguir, né? A gente não se adapta a ele. Ainda hoje é isso, né? A gente não conseguiu totalmente se adaptar ao cliente, né? Assim, ó, vamos lá. E eu sei que a gente, aqui também, na Unimed, a gente fala muito isso ainda, mas é uma luta diária. Mas, por exemplo, tu perde uma mala, tu tem uma mala extraviada no aeroporto. Então, meu irmão, você vai ter que preencher uma porrada de documento para justificar. Cara, você perdeu. Os caras que têm que preencher a tua mala por ti. É que nem call center. Cara, assim, é uma briga que eu tenho aqui. Sabe, o call center, assim, você liga para o call center, o cliente liga para o call center, é mais ou menos a mesma coisa do cara. Você é meu amigo, eu te chamo para tu jantar na minha casa, quando chega aqui, você toca na campainha, quem é você, o que é que você veio fazer aqui? Como se eu não te conhecesse. O cliente liga para o call center da empresa, muitas vezes é o único ponto de contato do cliente com a empresa, e você começa a tratar o cara com gerúndio, de forma fria, perguntando tudo. Aí depois que você pergunta tudo, você passa para outra pessoa, que vai perguntar tudo de novo, como se o cara fosse um desconhecido. Ele não é desconhecido, ele é teu cliente. Né? Essa humanização nós estamos tentando fazer aqui. Óbvio que está longe ainda do que a gente espera. Eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa lá em Las Vegas, chamada Zappos. Essa empresa é fantástica, é um grande e-commerce americano. É porque Las Vegas não tem nada para fazer, você tem que ir lá conhecer a empresa, né? Exatamente. Eu imagino que você fez isso na hora de vaga, né? Que você tinha. Mas pior que não, pior que foi muito legal e... Pior não, melhor foi muito legal. Cara, é fantástico, é um grande e-commerce e vale muito a pena estudar esse case, viu? E o que é que acontece? Quando você liga para... Você resolve tudo no site. Mas no site tem um número bem grande lá do call center, porque eles querem que você ligue para o call center. Quando você liga para o call center, você só tem duas opções. Ou você diz com o 5 para ouvir uma piada, ou você diz com o outro número, que eu acho que é o 9, e você vai ser atendido por uma pessoa do começo ao fim, que vai te acompanhar e vai resolver o teu problema. Tá? Eles encantam, eles conseguem encantar o cara pelo call center, entendeu? O Ale, lá da Disney, acho que você conheceu o Ale, não, o dia que você ia passando lá, né? Sim. Cara, fantástico, eu sou fãzaço dele. Ele conta um case muito legal. O Ale mora em Orlando, né? E ele tem um filho, Léo, que até fez aniversário esses dias, estava vendo aí. E aí ele disse que tem uma cachorra Peppa, né? E ele comprou um tênis pro Léo da Zappos. E no dia que o tênis chegou, a Peppa
comeu o tênis todo, rasgou o tênis todo, né? E ele pegou e marcou na rede social. Poxa, comprei um tênis da Zappos pro Léo, mas a Peppa estava com fome e rasgou o tênis todo. E aí o Ale disse que pouco tempo depois eles entraram em contato por e-mail, eu acho, por rede social, não lembro, e disseram o seguinte, mas, senhor Alexandre, eles, claro, aceito, mas quanto isso vai me custar? É um osso novo para a Peppa. Está entendendo a diferença? Então o Ale, que é um baita palestrante, que para mim é o maior palestrante do Brasil, o cara conta essa história hoje em todo canto. Quer dizer, além de todo encantamento, você acha que quando o Ale for comprar um tênis, ele vai comprar de onde? Das Zappos, pô, né? E sem contar que é um cara que está palestrando para milhares de pessoas e conta essa história sempre, né? Então, bicho, eu acho que esse cuidado com as pessoas, eu acho que o verbo é cuidar. Pronto, eu acho que o verbo é cuidar. Certo. Bom, aí eu vou voltar para a pergunta que eu fiz. Como é que é gerenciar pessoas de idades diferentes, de gerações diferentes? Cara, é assim, eu acho muito legal. Eu adoro conviver com essa moçada. Aprendo muito com eles. Agora, você tem que entender o seguinte: você não pode ter um modelo engessado para todo mundo. A empresa como a Unimed, você tem funcionário que tem 70 anos de idade, tem funcionário que tem 18, né? 4.000 pessoas. Você tem que customizar, da mesma forma que você vai customizar o atendimento do seu cliente, você vai customizar o atendimento ou a liderança das suas equipes. Percebam, o pessoal mais novo tem características que precisam ser estudadas, precisam ser entendidas e precisam ser respeitadas. É um pessoal bem mais imediatista. O cara chega aqui, deve ter acontecido com você. Pô, o cara chega aqui e está com 3 meses, pô, mas não foi promovido ainda, não, uma coisa está errada aqui, né? Esse cara está pensando o quê? Mas você tem que entender que também é um pessoal que se envolve mais, é uma galera que vibra mais com as coisas. Mas, Nilton, cara, é cuidar. Se você cuida pessoalmente das pessoas, você vai achar a forma de tratar bem as pessoas. Até porque também não é receita de bolo. Tem 2 pessoas de 18 anos que precisam ser tratadas de forma diferente. Não é a mesma forma só porque elas têm a mesma idade. Então, mais do que nunca, essa personalização do cuidado, ele cabe tanto para o cliente externo como para o cliente interno. Mas entender, mostrar para as pessoas o que é que você quer, mostrar para as pessoas o que é que você acredita, mostrar para as pessoas para onde é que você quer que elas vão juntas com você, dar condição a elas de caminhar junto com você e ouvir, cara. Ouvir, porque tem muita demanda simples de ser resolvida. E elas trazem, se você der abertura, as pessoas vão trazer para você as demandas. Porque o trabalho é a nossa primeira casa. Não dá para separar vida pessoal de vida profissional. E a nossa primeira casa hoje é o trabalho, porque a gente passa muito mais tempo trabalhando do que em casa. Então, você tem que cuidar da pessoa como um todo. Não só de uma pessoa, do funcionário, do colaborador, não, do ser humano. Se você cuida do ser humano, você tem mais resultado em cima disso. Perfeito, Anderson. Parabéns aí. Vamos falar um pouquinho aqui de modelos de gestão, né? Um pouquinho aqui. Temos 10 minutos aqui. Eu falo muito, né, cara? Não, Eu acho acho que eu bom falo demais. muito. Eu fico sempre aprendendo aqui. Para mim tá jóia. É o seguinte, e outra, o pessoal que está aqui assistindo também está gostando pra caramba, aqui pelos comentários. Obrigado, pessoal. O que você acha do cooperativismo nos dias de hoje? Tá? Eu sei que você é um cara que tem muitas ideias novas, né, e assim, criativas dentro do sistema e tal. Você acha que o cooperativismo de hoje, você é o cara que pensa fora da caixa mesmo, entendeu? A gente sabe que assim, nós estamos num sistema que ele é conservador, né? Assim, ele é gerido por pessoas que são de outra geração, que têm um pensamento de gestão, enfim. E nós somos os mais novos. Eu tenho 46 anos também, você tem 45, né? Então, assim, nós somos de uma outra geração que estamos, digamos assim, uma outra mentalidade. O que você acha do cooperativismo hoje em termos de competitividade? Né? Pelo modelo que é, ele tem uma vantagem competitiva no mercado ou uma desvantagem pela forma que é? É assim, ó, eu acho que ele pode ter uma grande vantagem competitiva. Por exemplo, sistema Unimed, os maiores players do mercado, do mercado de saúde e suplementar, tem por volta de 4 milhões de clientes. O maior player tem 4 milhões de clientes. O sistema Unimed tem 17
milhões e meio. O sistema de média está em 84% dos municípios do Brasil. Cooperativismo, você sabe que eu estava dizendo essa semana, essa crise, ela para mim, uma das coisas, ela veio mostrar que a gente sozinho é muito menor do que o que a gente imagina. A gente é muito pequeno, cara, e essa crise está mostrando isso. A gente é insignificante enquanto uma pessoa só. E a única forma que tem de você vencer isso é juntando forças, sabe? Aqui a gente vê isso, é um ajudando o outro, um dando força ao outro, um substituindo o outro no dia que o outro adoece. Então, ao mesmo tempo que ela veio para mostrar que a gente sozinho é muito menor do que o que a gente pensa, ela veio mostrar que também a gente juntos, nós somos bem mais fortes do que o que a gente imaginava. Isso, quem representa isso melhor do que o cooperativismo? Ninguém. Então, assim, agora, como tudo na vida, com regras de governança, com gestão bem feita, com gestão profissionalizada. Por exemplo, não dá mais para uma cooperativa como a Unimed Teresina, a Unimed Fortaleza, ter um presidente só porque o cara tem voto. Estou falando de uma empresa aqui que fatura 2,5 bi. O cara não pode estar aqui só porque tem voto. Tá entendendo? Exato. Então, assim, as cooperativas que eu conheço que quebraram, toda essa exceção foi por problema de gestão. Aí você fala, mas ele teve uma que teve indício de corrupção, gestão fraudulenta. Tá? Então, assim, não dá para você... Quer dizer, falta de compliance de governança, que não deixa de ser um problema também da, né, gestão que não foi muito bem implementada. Mas, percebe? A Unimed Teresina é o único plano de saúde de Teresina onde o cliente é atendido pelo dono do plano. Né? Isso é um diferencial que muitas vezes a gente não consegue tangibilizar. Então, assim, eu acho que... Mas, assim, por quê? Porque o cooperado não acredita. Vamos falar aqui da Unimed Fortaleza. Porque o cooperado não acredita. Não acredita por quê? Porque não teve gestão que trouxesse o cooperado para dentro. A gente bota muita culpa nos outros, mas vamos ver o histórico. Pô, esse cara foi dono, alguma vez valeu a pena ser dono, ou ele foi dono só para pagar a conta? Percebe? Então, assim, se você... Eu aprendi uma coisa, Nilton. Se eu quiser pedir alguma coisa de alguém, primeiro eu dou alguma coisa antes em troca. Eu não posso querer que o cooperado se sinta dono da cooperativa se ele até agora só pagou conta. E então você tem que entregar resultado. E para você entregar resultado, você tem que ter gestão. Gestão séria, gestão técnica, que bote a parte técnica muito acima da política. Você não pode dizer que não tem política, porque é um ambiente político. Não pode ter politicagem. E a política não pode estar acima da gestão técnica. Então, eu acho que se você dá algo em troca para o cooperado, ele vai se sentir dono e aí passa a ser uma grande vantagem competitiva. Perfeito, meu amigo. Eu, assim, também acho que o cooperativismo tem grandes vantagens, como essa que você falou, da colaboração. Né? Agora mesmo, nessa pandemia, nós colaboramos, né? Nós aqui do Nordeste, as Unimed do Nordeste, nós unimos forças para fazer as compras, né? Para enfrentar essa dificuldade que tinha. Né? Juntamos forças para poder superar, né, essa pandemia. Eu vou perguntar até o seguinte: dessa pandemia aí, o que foi o mais difícil para você? Que, aliás, foi não, né? Está sendo, porque nós ainda não passamos por ela, né? Estamos passando. E aqui, como a curva está um pouco mais assim, atrasada, nós ainda vamos passar talvez um pouco mais do que vocês aí essas semanas. O que você acha que foi o mais difícil nessa pandemia de gerenciar? Sem dúvida nenhuma, o meu maior medo era ter algum cliente que precisasse de atendimento, precisasse de internamento e a gente não conseguisse dar. Aqui a gente, você sabe disso, a gente construiu muito cedo um hospital de campanha, expandiu tudo que a gente comprou respirador, comprou EPI, expandiu tudo que a gente pôde. Mas no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora, de quem eu sou super devoto, foi um dia muito difícil para a gente. Não foi um dia que a gente teve mais pacientes internados. Naquele dia a gente teve em Fortaleza 512 pacientes internados. Mas foi o dia que engargalou, sabe? Alguns clientes chegaram a passar quase 24 horas para conseguir leito. Foi alguém morrer precisando de um internamento e não conseguir. Graças a Deus a gente conseguiu. E depois disso a gente evoluiu nossos processos, conseguiu expandir mais. Foi o dia que chegaram alguns respiradores que a gente tinha comprado. Então, nesse dia 512, que deu um gargalo, a gente chegou a 582 internados e andou bem melhor. Né? Então, assim, o mais difícil foi a sensação de impotência que eu achei naquele momento que eu não ia conseguir internar todo mundo. Infelizmente, assim, com toda a dificuldade,
Porque assim, você botar um paciente no hospital de campanha é longe daquilo que você considera ideal. Mas eu posso dizer assim, que a gente conseguiu internar todo mundo que precisou. Isso me deu um alívio muito grande, sabe, Nil? Mas assim, o mais difícil para mim foi dia 13 de maio, quando eu tive medo que algum paciente chegasse a morrer por falta de internamento, que foi um dia desesperador para a gente. Outro dia difícil foi o dia que os hospitais privados aqui da rede credenciada, boa parte deles, no mesmo dia fecharam as emergências, porque não tinha mais capacidade de atender. Então esse foi um dia que me deu assim um desespero de meia-noite, 2 horas da manhã. Assim, foi muita gente para o nosso hospital e disse assim, nós vamos ter que atender. E aí no outro dia eu fiz um vídeo só, olha, você que é cliente Unimed, você pode ter certeza, o nosso hospital não vai fechar. Nós vamos atender todo mundo do jeito que der, mas nós vamos atender todo mundo. Porque eu tinha que dar essa segurança para o nosso cliente, cara, porque isso foi assim um desespero para a gente, para mim. E graças a Deus a gente conseguiu. É óbvio que teve dificuldades, mas a gente está conseguindo isso. Tá me deixando dormir pouco, mas está me deixando dormir um pouco mais em paz. Beleza. Não, você tem, assim, com seus vídeos, né, você tem até estimulado a gente aqui também, né? Tá aqui, conselheiros, nossos funcionários, gerentes, todo mundo compartilha os teus vídeos. Que legal. E eu faço alguns vídeos também, né? Tô vendo. Pois é, porque eu acho que a parte de comunicação, e é o que eu recebo de feedback, talvez você também, principalmente dos beneficiários, porque assim, quem está dentro sabe, né? Mas quem está fora fica com medo, porque não tem uma coisa que se espalhou mais nessa pandemia, que é o pânico, né? As pessoas entram em pânico realmente. E no momento que você faz um vídeo, que você mostra que você está atuando e que você sabe o que está fazendo, né? Como você coloca, e a gente aqui coloca também, eu recebo muito feedback positivo de que as pessoas ficam mais calmas, né? Quando você divulga com transparência, né? As pessoas estão carentes de informação séria, imparcial, para que sem política, sem posicionamento político, para quê? Para que a gente possa criar massa crítica e se posicionar na situação mais difícil que esse país já passou. Essa é a situação mais parecida com a guerra que nós já passamos. E, infelizmente, ainda tem muita gente se posicionando por questões políticas, por vaidades pessoais. Então, assim, é simples. É trazer para as pessoas os números verdadeiros, a situação real, com um tom de otimismo real. A pior coisa é a gente criar expectativas irreais, que são expectativas que a gente não vai conseguir atingir. Né? Se você olhar um pessimista, era um otimista cheio de expectativas irreais. Então, é só isso, é ser transparente. Beleza, Elias, nós vamos caminhando para o fim aqui, tá? Eu não quero chegar naquele ponto que cortam a gente aqui, né, e do meio, mas assim, meu amigo, eu quero dizer que para mim foi uma honra ter você aqui, nesse primeiro, né, nessa série que eu vou fazer com os gestores, e aqui que eu chamo de Papo Gestor, e foi maravilhoso, cara, foi jóia demais. Eu acho que não tinha pessoa melhor para estar aqui hoje. E aí eu queria que você desse as suas considerações finais, falasse aí uma mensagem aí para quem está assistindo. Tá, tem 1 minuto, 30 segundos, só para mim. Acho que a gente vai ter uns 30 segundos. Tá, pessoal, nunca existiu nenhuma crise que não tivesse sido superada pela humanidade. Essa já está sendo